Olá, estamos de volta e prontos para iniciar mais uma sessão aqui nesse segundo dia do Operate Day da Deloitte. Journey to Cloud, movimente-se rapidamente em direção ao futuro. Esse é o tema desse nosso painel. E para entender como transformar o seu negócio mais rápido do que você jamais imaginou com a implementação de tecnologias avançadas no coração de suas operações. Para tanto, eu convido para essa conversa Eduardo Guerreiro, líder de Cloud Transformation, também Enéas Bernardo, sócio de consultoria empresarial, e Armando Amaral, sócio da Deloitte Cyber. Vou convidá-los aqui para, por favor, se posicionarem já para a gente começar essa conversa e vou lembrá-los que, claro, toda pergunta, bem como todo apontamento referente ao tema abordado, são mais que bem-vindos. Agora sim, todos apostos, vamos lá para mais uma conversa aqui nesse segundo dia do Operate Day. Por favor. Bom, pessoal, acho que mais uma vez obrigado pela oportunidade de falar com vocês e mais uma vez tocar num ponto importante, sua perspectiva não só de Operate, mas de uma forma geral de tecnologia, e falar de uma coisa que acho que está presente na vida de todo mundo hoje, né? Quem está olhando num celular, quem está num desktop, quem está dentro de um ônibus, em qualquer lugar, está usando uma coisa que a gente conhece e pouca gente consegue explicar, mas que aí todo mundo conhece como cloud, a tal da cloud, né, Guerreiro? A gente tem aqui um desejo de mostrar para quem está nos assistindo aqui o que a Deloitte, como que a Deloitte está abordando essa jornada para a cloud, como que a Deloitte está vendo esse movimento que a gente está passando agora de levar as suas aplicações para a cloud, levar toda a sua infraestrutura, seu negócio para a cloud, e como que a Deloitte pode ajudar a sua perspectiva de Operate. Passa a palavra aí para o Edu. Edu, você que é o expert no assunto, por favor. Obrigado, Enéas. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está assistindo. Realmente, hoje, acho que tem alguns motivadores principais para a entrada de cloud, né? Então, muitas vezes fala só de inovação tecnológica. Realmente, é um dos principais razões, mas acho que tem outros motivadores importantes também a se levar em consideração. Eu acho que agilidade e velocidade, né? Então, hoje, por exemplo, principalmente durante a pandemia, né, que a velocidade de disruptura dos negócios e de proximidade com o consumidor final se mostrou tão necessária, então teve essa transformação de uma forma muito mais forte. E a velocidade e a agilidade acho que é um fator principal. O segundo deles é a facilidade de inovação, né, ou seja, de quão rápido você consegue colocar uma inovação no ar. E não se fala só de inovação tecnológica, inovação de produto. De repente um serviço novo, ou um time to market muito melhor, né? É outro ponto. Outro ponto importante também é a escalabilidade, né? Então, hoje em dia você consegue planejar o seu negócio, planejar a sua disponibilidade de serviços, vamos dizer assim, de uma forma muito melhor do que a gente fazia antigamente, né? Acho que quem não teve nunca uma experiência, por exemplo, de entrar num site para comprar um ingresso ou para fazer alguma compra, por exemplo, o site está bombando naquele momento, por exemplo, e cair, né? Hoje, com o advento da cloud, por exemplo, isso é perfeitamente contornável. Você consegue se planejar anteriormente, ou consegue fazer até alguma coisa muito mais em linha, vamos dizer assim, em tempo real. Você consegue colocar mais capacidade de processamento, consegue colocar mais capacidade de, por exemplo, de segurar muito mais gente acessando, muito mais pessoas acessando ao mesmo tempo. Então, isso traz uma flexibilidade melhor. E a última parte é a redução de risco, né? Então, a redução de risco hoje no negócio, ela também é extremamente considerável, né? Então, imagina hoje, imagina uma plataforma de e-commerce, por exemplo, ficar meio-dia fora do ar, né? Imagina ficar meio-dia fora do ar numa Black Friday, né? Então, os valores são imensuráveis, né, do risco de ruptura de serviço. Então, a cloud vem para conseguir facilitar muito isso, né? Então, tem sim uma parte de infraestrutura de segurança e segurança de aplicação, e tem uma parte muito importante também de velocidade, né, de inovação de negócio. Você conseguir chegar e alcançar o seu público-alvo de uma forma muito melhor. E trazendo também o tema da segurança, né? Assim, de informação, que hoje acho que é muito mais pendente também. Isso que eu ia perguntar, né? Tudo isso é muito bacana, mas tem uma camada de segurança aí que é fundamental, que funcione muito bem, né? Exatamente. Boa tarde, pessoal. É prazer estar com vocês aqui. Sim, tem uma mudança de conceito de como se aplica a segurança, né? A gente passou nos últimos 20 anos aplicando seguranças em infraestruturas tradicionais de data center, com equipamentos box, né, caixas, firewalls, IDS, IPS, e comprando tecnologia principalmente, usando muito pouco serviço.
E com a nuvem, com a transformação digital e a nuvem vindo para isso, a gente começou a aplicar segurança de uma forma bem mais complexa, bem mais profunda dentro da nuvem, né? Então, hoje em dia, nós temos frameworks para ajudar as empresas que estão migrando para a nuvem para garantir a segurança desde o início, ou seja, a migração de dados, né, a forma como esses dados trafegam na nuvem, como eles ficam encriptados na nuvem, a segurança de autenticação dessas aplicações, autenticações remotas de usuários, autenticação de comunicação entre componentes de nuvem. Então, existe uma complexidade maior e as empresas que levam os seus workloads e dados dos ambientes tradicionais para as nuvens precisam de adaptações para funcionar e continuar mantendo essa segurança e esse compliance, né, que é necessário hoje em dia para a segurança de dados de uma forma em geral. Então, a gente trabalha bastante. Hoje a gente tem vários domínios de segurança em cima de cloud para ajudar as empresas nessa transformação. Edu, a gente está falando de necessidade, agilidade, infraestrutura, segurança. A sua visão, Edu, assim, conta um pouco do como que isso aconteceu. Acho que seria legal a gente entender o momento que a gente está vivendo, pós-pandemia, toda a necessidade das empresas de migrarem para a cloud, de ter uma infraestrutura mais escalável, como você falou. Conta aí um pouco o que você viu no mercado acontecendo nesses últimos meses e como que a Deloitte tem se posicionado nessa frente. Eu acredito que são dois momentos importantes e cruciais para qualquer empresa de qualquer segmento no mercado. O primeiro deles é a decisão de você se modernizar, de você partir de um ambiente standalone, vamos dizer assim, né? Usando os termos técnicos e passando para um ambiente em nuvem. Esse é o primeiro movimento. Ele geralmente é um pouco mais curto, vamos dizer assim, rápido, não necessariamente indolor, né? Porque você mover todo o seu parque de sistemas para dentro de uma nuvem, com toda a parte de informação, processamento, garantindo a integração, disponibilidade, ele é muito latente. E vem o segundo momento, que acho que é um pouco do que a Deloitte consegue oferecer no que a gente chama de Operate in Cloud, né? Que é manter as coisas funcionando, né? Para você manter as coisas funcionando, se possível, 365 dias por ano, 24 horas por dia, né? Então, isso é um desafio muito grande. Quando você fala hoje de serviços de infraestrutura, você já consegue ter, por exemplo, além dos trabalhos que a gente estava falando de manutenção preventiva, de você fazer uma previsibilidade da disponibilidade dos seus serviços, por exemplo. Fora isso, você tem muitas coisas envolvidas aí, dependendo do negócio, 24 horas por dia. Então, para você conseguir mover, por exemplo, garantir uma latência razoável, para você garantir disponibilidade, hoje em dia os grandes hyperscales garantem, né, a gente fala de 99,9 alguma coisa de disponibilidade. Esse alguma coisa, às vezes, é um dia, 2 dias no ano, que cai naquilo que a gente estava comentando, né? Então, o custo hoje de você manter um serviço em nuvem, ele é quase que ínfimo em comparação com o prejuízo que você pode ter. Então, muitas vezes, quando a gente fala de transformação digital, muitas empresas de transformação para nuvem, principalmente, muitas empresas ainda seguram investimento ou tentam encontrar o investimento através simplesmente da mudança. E não é bem assim, né? Eu acho que a gente tem muitas empresas que tentaram fazer alguns movimentos parecidos no passado e perceberam que esse não era o caminho. Não é só muitas vezes você pode não ter uma redução de custo. Você pode até manter o seu custo igual, às vezes até maior, mas com uma confiabilidade e com time to market muito maior. Você vai trazer muito mais receita, você vai ter muito mais lucro, você vai ter muito mais confiabilidade do seu cliente. Então, isso é perfeitamente monetizável. Então, quando você coloca isso dentro de um ROI, por exemplo, você consegue ver isso num curto, médio prazo de uma forma muito forte. Então, antes você não tinha margem de manobra. Quando você trabalha, por exemplo, num ambiente que não é cloud, você tem limitações para conseguir manter o mesmo serviço. No cloud, não. No cloud, hoje, é quase que limitado. Se você tiver previsibilidade, por exemplo, e tiver uma escala, você consegue ampliar isso, ampliar elasticidade, garantir elasticidade para o seu ambiente, para os seus sistemas, de uma forma muito rápida, né? Então, imagina um DRP, né? Assim, os famosos ambientes de disaster recovery, né? Então, antigamente, você ficava aí quase que meio-dia para conseguir colocar um ambiente de disaster recovery no ar. Hoje em dia, você faz isso em minutos e, se possível, até em segundos. Né? Quando você fala de conectividade, por exemplo, hoje, se a gente conseguir explorar e aplicar bem uma tecnologia como 5G, por exemplo, você vai garantir uma volta de um sistema em segundos.
né? Porque automaticamente vai perceber que esse sistema saiu do ar por alguma forma, ou tem ela disponível por alguma forma, ou tem alguma falha, e o outro sistema entra no ar em questão de segundos. Hoje a tecnologia traz isso para a gente. Então a gente está nesse momento das empresas aproveitarem cada vez mais e explorarem as condições que a tecnologia traz. Legal. E eu acho que é uma coisa importante a gente falar, né, o quanto que isso mudou o panorama de serviços que a gente faz sob a perspectiva de operação disso, né? Porque a gente está falando aqui de disponibilidade, escalabilidade, dependência do negócio, né? A gente sabe que tem algumas empresas que saiu do ar o sistema, saiu do ar um website, saiu do ar um e-commerce, saiu do ar uma solução, ela para, né? Então a operação também muda. A operação tem uma criticidade muito maior, como você falou da escalabilidade, né? A gente sabe que houve um movimento muito tradicional lift and shift, né? Que as empresas tiraram da infraestrutura física e levaram para a cloud. Mas não para aí, né? Você concorda que não para aí? A gente tem uma camada aí de serviços e de necessidades no dia a dia, como você falou, Black Friday. A gente teve casos de clientes nossos que numa Black Friday teve um problema e você precisaria ter de um parceiro ali que naquele momento agia. Não é só a máquina, não é só a escala, não é só capacidade, não é só a elasticidade, mas sim pessoas capazes de atuar naquele momento, que conhecem o ambiente, que tenham experiência naquela solução, para te botar de volta no ar e fazer o que você falou. E às vezes leva um segundo para você voltar ao ambiente, mas às vezes leva muito mais tempo você mobilizar as pessoas para fazer isso acontecer. Né? E importante também, além de você garantir a disponibilidade do ambiente, ou seja, você está lá só para fazer como a gente eu costumo brincar, né, falar da frase do keep the lights on, né, só manter tudo funcionando, tudo aceso. Não é só isso, né? Acho que tem uma parte de evolução que o Operate hoje, que a gente consegue trabalhar. A Deloitte tem um approach muito interessante quando você consegue, por exemplo, trazer um DevSecOps para dentro de uma operação de sustentabilidade e você consegue garantir a evolução dos seus ambientes. Evolução que eu digo é mesmo trazendo mais inovação, inclusive, trazendo serviço de consultoria, trazendo o advisor, por exemplo, para ver como que você consegue implementar novas funcionalidades, praticamente trocando a asa do avião em pleno voo, né? Assim, como você consegue fazer isso sem deixar a peteca cair. Como você fala da parte de segurança também, não estamos falando só de implementação de gates de segurança, por exemplo, tanto de informação quanto de ambientes. A gente está falando disso, de suportar isso também durante o dia a dia. Né? A gente tem aí casos recentes, né, Armando, de empresas aí, entidades que cada 15 dias, 20 dias sai uma na mídia, por exemplo, em termos de invasão, vazamento de informação, corruptibilidade de dados. Né? Então tem acho que muitas coisas que, inclusive com a parte de cibersegurança, a gente consegue fazer um 360. Sustentabilidade, evolução, e aí um pouco da parte de segurança, que acho também é muito importante hoje. Né? É isso mesmo. E puxando o que você falou, né, é bem interessante isso. Existe muito trabalho hoje sendo desenvolvido em cima de infraestrutura como código, né, que é o Infraestrutura as a Code e IAC, que basicamente é codificar a infraestrutura da nuvem. Isso serve tanto no aspecto de gestão de consultoria, no aspecto de evolução de tecnologia da nuvem, de uso da nuvem, mas também do aspecto de segurança. Porque quando você tem toda a tua infraestrutura de nuvem codificada, versionada num sistema, se você tem uma vulnerabilidade, você tem um ataque, uma destruição da tua nuvem, você consegue fazer o deploy desse ambiente através do código rapidamente. Então, isso é uma das formas que as empresas estão achando agora de recuperar rapidamente, depois do incidente de segurança, os seus ambientes tendo toda a infraestrutura codificada. E isso ajuda também os administradores a evitar incidentes de segurança, porque você evita que o administrador da nuvem fique usando o painel o tempo inteiro. Então, é um artifício de tecnologia que está nas nossas mãos há muito tempo, que é a codificação, agora sendo usado de uma forma inteligente para a nuvem, para garantir a disponibilidade desses ambientes. Legal. Armando, acho que vale a pena você mencionar o nosso Cyber Operate, que a Deloitte tem posso dizer que é um líder nesse serviço, né, e que é totalmente, muito fundamental para esse momento que a gente está vivendo, que a gente precisa não só migrar para a nuvem, não só botar nossas aplicações na nuvem, mas precisa ter um monitoramento constante. Fala um pouco do Cyber, acho que é uma coisa bacana. Né? Exatamente. A gente tem hoje uma estrutura grande para atender os nossos clientes e ajudá-los com a operação de segurança em nuvem de uma forma geral.
O principal acaba sendo o SOC, né, onde a gente acaba monitorando todos os ambientes de nuvem, as aplicações, tudo que está rodando ali dentro. Então a gente já faz isso. Mas também tem outras coisas, né? Por exemplo, ferramentas que são usadas para garantir a segurança dos ambientes, como, por exemplo, uma ferramenta de CSPM, que é uma ferramenta para checar a postura de configuração de nuvem, se existem novas vulnerabilidades. Nós temos vários parceiros que a gente trabalha com essas ferramentas e a gente tem condição de operar essas soluções para os clientes. É um negócio complexo, não é um negócio simples. O tipo de pessoa que precisa se ter para conhecimento para operar essas ferramentas é complexo, e a Deloitte acaba tendo essas equipes e tirando esse overhead dos nossos clientes, né, para que eles foquem nos seus negócios, e a gente faz isso para eles. Outra coisa que a gente tem feito muito é a parte de gestão de identidades, né? A gestão de identidades acaba sendo um negócio bastante complexo no ambiente que a gente está vivendo de nuvem e aplicações cruzadas em vários tipos de nuvem, multi-cloud, e nós desenvolvemos uma equipe grande para fazer essa gestão, com ferramentas, com soluções que integram autenticação e gestão de identidade, e a gente faz essa solução para os nossos clientes também. Então, cada vez mais, a gente está entrando nesse processo de operar as soluções de segurança para os nossos clientes. Elas são cada vez mais complexas, e a gente tira essa complexidade da mão dos nossos clientes para que eles foquem no negócio deles, né? Isso aí, eu imagino que deve ser muito difícil para um cliente montar o que vocês têm aqui no Cyber, né, para atender com formato 24/7. A gente sabe, está se aproximando do Natal, né? Natal e Ano Novo, normalmente quem trabalha em TI sabe, né, que é uma época que onde as coisas acontecem. E acho que é bem importante, eu quis reforçar esse ponto do Cyber, porque eu acho que é um instrumento que a Deloitte tem, que ela é um diferencial de mercado. Eu diria que hoje, talvez, uma das melhores estruturas para atender o cliente sob essa perspectiva está aqui na Deloitte. Exatamente. E a gente opera hoje todos os ramos da indústria, né? Então, as empresas, mercados mais diversos, confiam na nossa equipe para fazer esse tipo de operação, e como você disse, né, 24/7 é a nossa vida, faz parte do nosso DNA, das nossas equipes. A gente já está bastante experiente em lidar com isso, então a gente fazer isso para os nossos clientes é um prazer. Legal. E aí, Edu, voltando para a nossa história aqui, né? A gente trabalha junto em cloud, aqui em aplicações. Mas acho que vale a pena a gente lembrar, né, como que é o ciclo, né, do cliente. Ele migrou, ele precisa da aplicação, precisa de escalabilidade, precisa de disponibilidade, precisa de rapidez, né, para colocar disponível para o usuário aquela solução. A gente vê muito hoje as aplicações que rodam em plataformas diversas, como em web, em mobile, e muitas vezes um problema acontece, né, numa hora que não deve acontecer, e que pode trazer um resultado desastroso para a empresa. Não só para a perspectiva de cyber, de segurança, mas para o negócio. É como você falou. Eu lembro de um cliente que nós tínhamos que ele, na Black Friday, né, ele tem as lojas nos shoppings, e precisava ele tinha a solução baseada em cloud, e por um pequeno problema parou de faturar. No período mais quente do ano. Então, conta pra gente, Edu, como que a gente pode atuar, como que a gente pode ajudar nossos clientes. Se quiser, pode até, acho que nós temos cases importantes que a gente pode falar sobre isso, né? Como que a gente está fazendo no mercado, porque tudo isso é muito teórico, né? A gente tem muitas questões aqui de abordagem, mas acho que um caso real, alguma coisa que possa mostrar e que a gente consiga ver funcionando, acho que dá uma visão melhor para quem está assistindo. A gente tem... É importante a gente falar disso, porque quando você entrega uma operação para uma empresa como a Deloitte, você está garantindo a confiabilidade e a sua marca, o seu nome, né? Então, não dá para associar com qualquer empresa, né? Então, você precisa de uma empresa que ela tenha uma capacidade de monitoramento, uma capacidade de atuação muito forte. A gente consegue fazer isso, a gente tem vários clientes de todos os segmentos, tantos clientes de back-office, vamos dizer assim, ou clientes industriais, vamos dizer assim, que não tem a cara para o consumidor final, com operações gigantescas, operações aí das maiores do mundo. E temos também aqueles clientes que tratam com o cliente e com o usuário final todo dia. O usuário final, você, né? Não estou falando só de bancos, estou falando de outras entidades, né? Então você tem, por exemplo, hoje existe
O SESC, todo mundo conhece o SESC, que é uma das instituições, vamos dizer assim, inclusive públicas, mais antigas que a gente tem no Brasil. E o SESC sempre foi responsável por trazer muita inovação, muita cultura, muita educação, muito trabalho comunitário, muito, né, de inclusão de pessoas, de público em geral. E isso sempre foi feito de uma forma muito eficiente, porém, de uma forma que a gente chama de um pouco mais old school, né? Então, você tinha muito controle, por exemplo, nas famosas planilhas, você tinha tudo muito manual, tudo papel, funcionava muito bem, mas de uma forma muito antiga. Então, isso prejudicava até, inclusive, em termos de evolução, porque, imagina, o SESC é uma empresa incrível, né? Uma entidade incrível. Ele tem desde a parte de educação, como tem a parte de cultura, com a parte de disponibilidade de filmes, por exemplo, tem shows, tem uma série de materiais didáticos, bibliotecas que podem ser direcionados à área educacional, que você hoje, desde quando a gente começou, antes da pandemia, eu trabalho com eles, pouco depois, na verdade, de quando começou a pandemia, um trabalho de informatização disso, ou seja, de você colocar tudo isso na palma da mão, né? Seja via laptop ou seja via celular. Então hoje você consegue, por exemplo, acessar os serviços do SESC de uma forma muito mais rápida na palma da mão, você consegue comprar ingressos, né? Quando a gente falou lá, não tem mais problema de não ter ingresso ou de o site cair, você consegue fazer isso de uma forma muito rápida, você consegue ter acesso às mídias, por exemplo, inclusive de filmes recomendados pelo SESC ou de produções executadas, confeccionadas pelo próprio SESC no formato de streaming, por exemplo, que você consegue consumir isso de uma forma muito real. E isso está graças ao trabalho que foi feito de modernização dessas aplicações e a parte de manutenção disso, né? Então a gente tem, por exemplo, uma previsibilidade dos eventos que vão acontecer, por exemplo, em teatros dentro do SESC, em cinemas, ou mesmo, por exemplo, campanhas educacionais que vão ser feitos, cursos que vão ser ministrados, que você consegue antecipar a demanda disso, consegue saber para que tipo de serviço dentro do seu portal você consegue direcionar capacidade de performance, por exemplo, num determinado tempo. Se você faz isso, por exemplo, com a sazonalidade devida dentro de um período de mês, por exemplo. Todo mundo sabe, por exemplo, que o mercado trabalha com janelas de pagamento, né? Tanto janelas de pagamento, por exemplo, como de adiantamento. Então, a gente sabe que lá no SESC, por exemplo, você tem algumas demandas que em alguns momentos do mês eles crescem justamente por conta de disponibilidade financeira do público, né? Então, para aquisição, por exemplo, de ingressos, de lazer e outras coisas. Então, você consegue direcionar, consegue medir em tempo real essa realidade, você consegue mudar, inclusive, campanhas em tempo real. Por exemplo, está atingindo o público que eu queria, está tendo o engajamento que eu queria, não muda. Então, vamos criar uma campanha assim, coloca ela no ar em minutos, a coisa volta e você consegue mudar o público, consegue trazer o pessoal para acessar. Isso só se consegue fazer esse tipo de disruptura, vamos dizer assim, hoje, através de cloud. Assim, eu não consigo imaginar outra, né? Então a gente estava falando das Black Fridays. Então quando você pega as empresas hoje que trabalham naquele esquema que você compra alguma coisa hoje, agora de manhã, no final da tarde entrega na sua casa, assim, não tem como você fazer isso se não for cloud. Se não tiver um cloud pelo menos dentro do ambiente, né? Porque imagina, porque não é uma empresa que está falando, você está falando de pelo menos 3 empresas. É um ecossistema, né? É um ecossistema, né? E trazendo isso de uma forma muito ampla. Você pega um Pix, por exemplo, que foi implementado pelo sistema financeiro hoje no Brasil. Assim, ele tem um apoio, ele tem um suporte de cloud muito grande. Imagina a segurança de tudo isso que a gente está falando também. Então, hoje em dia não dá para imaginar uma transformação digital sem passar por cloud. Né? Assim, cloud é um enabler, na verdade. Ele não é a chave do sucesso, mas ele é um facilitador muito grande. Então, hoje você consegue fazer coisas que você não conseguiria antigamente, né? Então, o exemplo disso são filmes, né? A gente fala que tem um filme, eu lembro que teve um filme de um diretor famoso, muitos anos atrás, que ele estava com esse script do filme guardado na gaveta há mais de 20 anos. Ele falou, o dia que eu tiver tecnologia disponível, eu coloco esse filme para acontecer. James Cameron, né, foi o que fez isso. Avatar. No Avatar. Né? Ele falou assim, hoje os sistemas estão passando pela mesma coisa. Então, eu consigo fazer coisas hoje que eu imaginei no passado, que hoje com a tecnologia que tem é possível. Né? Então, como acelerar isso? Né? E se a empresa não fizer isso, seu concorrente vai fazer. Né? E acho que a Deloitte consegue suportar isso, trazendo inclusive conhecimento de negócio. Né? Então, a gente tem pessoas, equipes e áreas da empresa, não só em termos da firma de linhas de negócio, mas também em termos de conhecimento de setor. Então, claro,
O cliente sempre conhece o negócio dele muito melhor do que a gente. Mas a gente, com a nossa experiência, por exemplo, uma empresa com mais de 180 anos, você consegue trazer experiência de mercado hoje de diversos setores para conseguir ajudar eles na melhor visão. Trazendo uma visão de fora, por exemplo, trazendo uma visão muitas vezes de consumidor. Quantas vezes eu não cheguei num cliente, por exemplo, e falei, olha, eu consumi o seu serviço agora, nas últimas semanas. Eu vi isso e isso de desafios, por exemplo. Faz sentido? Poxa, faz sentido. Então vamos conversar. Então, acho que é uma das coisas que a gente pode trazer para a mesa, é um dos pontos mais fortes que a Deloitte tem para agregar valor. Eu entendo, eu puxo isso como um tema importante, porque, como a gente falou, a gente tem hoje, todas as empresas têm isso à disposição, estão aí, né? A gente tem os grandes players de cloud, tem tecnologia aberta, tem muitas opções, mas como fazer essa escolha, né? Qual a melhor opção? Nós temos aí Kubernetes, temos todas as camadas de soluções, temos conceitos, né, de containerização, enfim, tem diversos... É um assunto para especialistas. Eu diria que é uma coisa que, embora as empresas tenham que fazer, elas precisam fazer, mas é um assunto que pode levar algum tempo se não tiver um suporte de uma empresa que tenha, ou de um parceiro que tenha conhecimento, tenha experiência nisso, né? E eu acho que aí a gente consegue, eu acho que através da nossa forma de fazer negócios, que a gente não só dá o aconselhamento para o cliente através do advisor, de falar qual a melhor solução, qual a melhor arquitetura, qual o melhor movimento que o cliente deve fazer para a cloud e o que significa esse movimento para a cloud do cliente. A gente consegue implementar essa solução, né? A gente sabe que é muito importante o processo de implementação, como a gente já viveu no SESC. E exatamente também, para mencionar o SESC e alguns outros clientes, o quanto é importante a gente operar isso. A gente está no dia a dia para, inclusive, aprender e melhorar isso, né? Porque é uma coisa de constante evolução. Eu diria não só perspectiva de aplicação, mas principalmente cyber, que, né, todo dia tem alguém inventando alguma coisa nova para tentar acessar o sistema do cliente, tentar destruir aquela infraestrutura. A gente sabe que dado hoje é o petróleo dentro do futuro, talvez o asset mais importante do cliente. Sim. E aí, Armando, como que você vê esse momento, como você vê o trabalho de segurança, como que é a dinâmica disso para o cliente entender como que a gente faz isso? Ela é complexa, mas a gente está aqui para ajudar, né? Hoje em dia a gente tem dezenas de parceiros e alianças hoje que a gente pode contar que desenvolvem tecnologia de ponta para a gente conseguir garantir a segurança de várias camadas, né, de infraestrutura em nuvem. Então, seja como você citou em dados, né, o que você pode fazer de replicação de informação, de criptografia de dados em trânsito ou at rest, né, que a gente fala no disco, dormindo lá na nuvem. A parte de autenticação, como a gente conversou um pouco aqui, a gente tem uma parceria gigante com alguns players que têm essas soluções e a gente implementa e opera elas para os nossos clientes, né, de autorização. A gente tem soluções que fazem a garantia de troca de tráfego entre nuvem, né? Ou seja, você tem soluções, empresas que já usam soluções de SaaS, guardam dados em paz ou tem a sua própria infraestrutura privada de nuvem dentro das nuvens e a gente tem que trafegar esse dado com criptografia e controle. Então, existem várias tecnologias que são aplicadas para esses projetos e a gente trabalha desde a parte da jornada toda, né? Desde a parte de consultoria, de entender o cliente, a dor dele, a necessidade dele, como garantir não só a segurança do dado, mas a não disrupção disso durante a operação e evitar incidentes de segurança com vazamento de dados. E depois, na fase proativa, que é avaliando, o nosso time de segurança avaliando possíveis vazamentos de dados, avisando os clientes, barrando possíveis vazamentos de dados antes que eles se tornem públicos e fazendo essa monitoração que a gente chama de Threat Intelligence, né? Ou seja, fazer uma avaliação proativa de vulnerabilidades e talvez vazamentos ou pequenos detalhes de segurança que podem se tornar um vazamento maior, previamente para evitar uma disrupção maior de serviço ou até mesmo de vazamento de dados públicos, né? Então, bastante evoluiu muito nos últimos anos a tecnologia de uma forma geral de segurança. A gente tem geralmente dezenas de ferramentas para trabalhar isso com cada cliente. Então, é algo que a gente tem um know-how para fazer e a gente busca mostrar para os nossos clientes, educá-los com relação a essa tecnologia toda, como usar e como tirar o melhor benefício possível delas. Legal. E acho que vale, assim como o Edu
mencionou um case de sucesso nosso no Sesc. Claro, sem mencionar nome, que a gente sabe que isso é sensível, mas conta um caso para o pessoal saber o quanto é importante uma área de cyber em Operate. A gente tem vários, obviamente, casos, né, em todos os setores. Eu acho que talvez um bem emblemático aqui, a gente faz a operação da parte de identidade com a SailPoint, que é um dos nossos parceiros, né, globais de segurança e solução para gestão de identidades, e a gente opera para uma grande indústria brasileira, né, de produção de energia. A gente opera o landscape inteiro deles, que eu acho que é o maior da América Latina. Então, assim, esse é um know-how que a gente tem aqui dentro de casa. A gente fez o projeto todo de implantação disso e hoje a gente opera essa instituição inteira, né, o stack inteiro ali de segurança para eles. Outros casos, a gente tem empresas de varejo que a gente faz hoje a gestão de soluções de segurança em cima da nuvem, faz a gestão do SOC, ou seja, a parte de gestão de vulnerabilidades, olhar a parte de incidentes de segurança e essa parte de threat intel, ou seja, monitorar os ambientes deles para empresas de varejo, para empresas do mercado financeiro. É bastante, assim, sem poder falar os nomes fica um pouco difuso, mas na verdade a gente tem casos em todas as indústrias, né? Então, e são casos que alguns são as maiores empresas do setor. Então isso é muito gratificante para a gente poder ajudar essas empresas e contar também com esses parceiros que são as nossas alianças para usar a tecnologia deles em benefício dos nossos clientes. Legal. Acho que eu gostaria de comentar também, acho que vale a pena mencionar, né, um case que a gente tem também com talvez o maior processador de cartões do mundo, né? Eles têm uma solução eles têm uma operação local, tem uma operação global, um ERP global, e eles escolheram a Deloitte para fornecer o ERP para eles. Então a gente tem uma solução que fornece todo o serviço de back-office para eles, desde o processamento de vendas, de faturamento, passando pela contabilidade, todas as áreas de back-office, numa solução de um ERP que a Deloitte construiu e que a Deloitte mantém numa nuvem. Ou seja, o cliente tem uma operação enxuta aqui no país, ele está integrado com o ERP global deles, rodando na nuvem, e ele pode operar de onde ele quiser. Recentemente eles criaram uma unidade de negócio no aeroporto, e eles precisavam emitir nota lá, porque estavam fazendo um serviço lá. E foi muito fácil fazer, porque estava na nuvem. Né? Uma camada de segurança com todos os layers de integração. Foi muito fácil, não precisou aquele trabalho, você lembra, né, do nosso tempo, né, que tinha que criar um link, tinha que, né, criar uma VPN, usuário. Não, muito simples, é muito fácil. Mas é um perfil, é uma análise de segurança e a gente disponibiliza. Isso é agilidade de negócio, isso é operate na prática. Né? A gente está ali acompanhando o negócio e não está só sustentando e mantendo. Operando e trazendo inovação para o cliente. Acho que mais do que isso também, acho que um ponto importante que você mencionou, Enéas, é a capacidade que a gente tem através dos serviços de Operate de ajudar, inclusive, os clientes a trilhar esse caminho. Ou seja, a gente ouve essa pergunta todo dia, todos os dias. Por onde começar? Como começar? O que eu faço primeiro? Como que eu faço? A gente consegue ajudar nisso. A gente consegue trazer cases, a gente consegue mostrar, desenvolver inclusive provas de conceito, a gente consegue mostrar como que isso funciona no mercado de uma forma muito rápida, simples e objetiva. Né? Então, e conseguir construir um roadmap, porque é importante mencionar que isso não é uma virada de chave. Né? Ele é, por mais que seja um jargão, né, falar de jornada cloud, mas ele é realmente uma jornada para muitas empresas. A não ser uma empresa que já que a gente chama de cloud native, né, que já nasceu um cloud, fala assim, tirando isso, é uma jornada. Né, onde você vai, sim, ter alguns steps, algumas dependências, alguns desafios no meio do caminho, mas ele é perfeitamente possível e com retornos assim gigantescos. Né? Então, o que você falou, a gente ajudando a fazer isso desde o começo, desenhando esse caminho, como implementar isso num espaço de tempo e como funcionar, manter isso funcionando, ou seja, imagina, fez algumas aplicações, moveu alguns negócios da sua empresa para a nuvem, você vai fazer os próximos. Precisa garantir que esse que você já migrou continue funcionando. Então, é todo um mecanismo que precisa continuar, uma engrenagem que ela precisa funcionar de forma muito redonda para evitar desastres, evitar rupturas e garantir, explorar ao máximo as possibilidades que tem. E acho que a Deloitte consegue ajudar isso de uma forma muito forte em vários segmentos, né, inclusive nos segmentos, por exemplo, de saúde, toda parte de Life Science e Healthcare, onde a gente tem cases também muito interessantes de como está fazendo isso, muito baseado em informação. Né, então você tem Data on Cloud hoje, muito forte
a parte médica, onde você consegue disponibilizar a informação dentro de uma gama de uma rede, vamos dizer assim, de uma forma muito rápida, de uma forma confiável, protegendo, por exemplo, a segurança, não só a segurança cibernética, mas casos, por exemplo, como o LGPD, né, que é cada dia mais sensível, que faz parte do todo o nosso portfólio de segurança e de approach de informação, de dados e de disponibilização dessas informações e tráfego dessas informações. Eu acho que são pontos onde a gente consegue agregar e a gente consegue realmente trazer valor para a operação. Porque, como você falou, não é manutenção, muitas vezes, ela não é vista como entregando valor. E a gente acredita exatamente o contrário disso, né, que a gente consegue entregar e muito valor. Você consegue aumentar o valor das companhias através da confiabilidade. Né? Assim, você consegue fazer isso operando sistemas. A confiabilidade é conquistada, né, a cada dia, com o cliente, com as empresas, entre as empresas, dentro do ecossistema. Acho que isso é importante. Sim, sem dúvida. A gente falou mais cedo aqui, vários nossos colegas aqui têm falado, né? Manutenção, eu tive uma sessão aqui que coloquei a manutenção o motor de um avião. É manutenção? É manutenção, mas se não funciona, se der um problema, o avião cai. Né? O sistema é a mesma coisa. A gente tem o hábito, as empresas no passado tinham o hábito de tratar a manutenção como uma coisa secundária. Né? Redução de custo, parceiros, né, com custo menor, com valor agregado menor. E a nossa proposta, Deloitte, a proposta do Operate, é justamente a gente fazer o oposto disso. A gente vai agregar valor. E não necessariamente que a gente vai cobrar muito mais caro que isso. Vai ser mais caro porque a gente vai deixar de... A gente entende que o custo de manutenção ele tem uma visão diferente das companhias e a gente quer usar esses recursos para otimizar e para melhor entregar soluções. Então, essa é a visão do Operate. A gente insiste em falar nisso, é transformar CAPEX OPEX em CAPEX. O que é despesa, tornar em investimento. E a gente tem tido sucesso fazendo isso. Acho que o fato de a gente estar falando disso hoje é um reflexo da firma. A Deloitte hoje talvez seja um dos maiores players do mercado de serviços de Operate. A gente estava falando agora há pouco aqui de tamanho de negócios e a gente vê o mundo se movimentando também, não só como Operate, mas também no sentido cloud. A gente estava falando isso agora há pouco, né, do contrato do governo americano lá de 9 bilhões de dólares com 3 players. Isso vai cascatear em uma série de serviços e não vai ser, vai criar para todo o ecossistema, mas principalmente para aqueles que são mais capazes de conduzir a jornada, como você falou. E eu acho que aí a Deloitte tem uma vantagem com cyber, com serviços de advisor, implementação e toda a parte de operação que a gente está falando aqui. Acho que estamos bem posicionados. É isso aí. Bom, pessoal, acho que tem perguntas. Agora não. Por agora a gente pode seguir com a programação, mas se vocês quiserem fazer alguma consideração final, fiquem à vontade. Eu acho que a gente falou aqui demos o nosso recado. Eu acho que foi muito bom estar falando com o pessoal. Se a gente se deixar, a gente vai falar aqui até amanhã. Começar a falar de case, de situações, de tecnologia, possibilidades, né? A gente vai longe, né? Que são conversas que são pauta para outras conversas, né? Exatamente. Mas é claro que vocês também já sabem que estamos aqui para o que vocês precisarem. O contato está sempre assim, né? Para vocês. Então, qualquer momento, fiquem à vontade para nos contactar, não é isso? Isso aí. E tirar qualquer outra dúvida que venha surgir. Mas eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigada mais uma vez.